E a nossa conversa agora vai em direção a um novo modelo de negócio que vem surgindo aqui no Brasil, principalmente por conta de um setor muito importante que vinha relegado a segundo plano, mas que agora vai ter protagonismo, pelo menos essa é a expectativa. Aqui comigo está o Laerte Moraes, diretor de negócios e de ingredientes alimentícios e varejo da Cargill, para a gente entender um pouquinho mais desse projeto focado no cacau. Afinal de contas, o que é esse projeto e por que a Cargill resolveu abraçá-lo? Esse projeto é uma parceria entre Cargill e Belterra. Belterra é um operador agrícola que atua na região amazônica para produzir cacau em sistemas agroflorestais e recomposição de terras degradadas. Então, a Cargill tem um compromisso global de restaurar 100 mil hectares no Brasil e o cacau vem como uma grande solução para essa iniciativa. O que é esse projeto? A gente vai, junto com a Belterra, plantar, nesse momento, 1.000 hectares na região do norte do Mato Grosso, em associação com outros tipos de culturas locais, o cacau. E qual é o objetivo disso? A gente fazer restauração de áreas degradadas, a gente dá uma característica ambiental bastante importante para essa produção, seguindo todos os protocolos de sustentabilidade. A gente tem um impacto social importante, porque a gente gera muito emprego. O cacau é uma atividade que ela traz uma necessidade de mão de obra muito significativa, então você tem um impacto em mão de obra muito importante, e você tem também, o que ajuda muito essa implementação, um fator econômico importante, porque a cadeia do cacau, associada a outras culturas que são plantadas junto, como açaí e outros produtos, ela gera uma renda para o produtor de médio, curto e longo prazo. Então, isso endereça também uma questão de renda do produtor. Então, você associa a necessidade de recomposição, a necessidade de você ter um ambiente social adequado com remuneração para o produtor e com abastecimento da indústria. Então, é um projeto que encampa diferentes interesses de uma maneira muito positiva. Então, a Cargill se associou à Belterra de duas maneiras, três maneiras, na verdade. A gente está participando como financiador em dinheiro para a implementação. A gente está participando como financiador do ponto de vista de fornecimento de insumos durante a implementação. Então, nos próximos anos, a gente vai fornecer agroquímicos, fornecer fertilizantes para que a Belterra consiga implementar. E a gente tem o compromisso de trazer todo esse cacau para a indústria. A gente compra todo esse cacau, trazendo liquidez para a comercialização desse produto. Então, um projeto de ponta a ponta, com todos os benefícios que a gente vê na cadeia do cacau, não só especificamente para uma área, mas na cadeia como um todo. Esse projeto exige um investimento inicial de que tamanho? Nós estamos falando aqui de 1.000 hectares sendo plantados, um custo mais ou menos de R$40 mil por hectare, que daria em torno de 40 e poucos milhões de reais, mas existe um desembolso que nós estamos fazendo nesse momento entre CPR verde, CPR financeira e insumos da ordem de 33 milhões de reais. Por quê? Porque no começo do projeto a gente vai entrar com banana, com mandioca, que já começam a dar rentabilidade no começo e receita no começo do projeto. Então, o fluxo de capital ele vai demandar 33 milhões de reais para a implementação do projeto. Não está aí considerado o custo de capital da terra, mas está considerado o custo de investimento na implementação. Em torno de 36 milhões de reais é o aporte que a gente vai fazer. Agora, qual a importância do cacau para a Cargill e por que esse incentivo, obviamente, a esse aumento de produção? Precisamos melhorar a produtividade, precisamos melhorar a eficiência da cultura? Vamos lá, o cacau é um negócio bastante importante para a Cargill na área de ingredientes alimentícios que eu gerencio aqui no Brasil. É um dos grandes negócios que a gente tem. O Cargill hoje é um dos grandes processadores de cacau no mundo, não só de cacau quanto de chocolate. A gente está no mercado de chocolate industrial, de chocolate de food service. E a cultura do cacau é importante para abastecer a indústria. O Brasil hoje ele tem uma produção média em torno de 190 a 200 mil toneladas e a demanda da indústria nacional em torno de 230 mil toneladas. Então, o que a gente enxerga? A gente precisa aumentar essa produção. E aumentar essa produção significa principalmente aumentar a produtividade das áreas. O Brasil ainda é um país onde a cultura do cacau tem baixa produtividade, tem um espaço enorme com tecnologia, com manejo, com desenvolvimento do produtor, de aumentar essa produtividade. Ele melhora a renda dele, ele abastece o mercado e a gente conseguirá finalmente ter autossuficiência na produção de cacau, e eu tenho certeza que muito em breve o Brasil passa a ser exportador de cacau e tendo uma presença mais relevante. O Brasil, que já foi o principal produtor de cacau do mundo, hoje ele representa 5% da produção global. Eu acho que nós não podemos aceitar
que um país com as condições do Brasil, que o cacau que veio da Amazônia, originário da Amazônia, tenha uma representação tão baixa. Então, nós estamos investindo no crescimento do cacau, porque a gente acredita que o Brasil realmente tem a vocação de produzir cacau de maneira competitiva, de qualidade e com sustentabilidade. É isso que nós estamos buscando investindo no cacau. O projeto ele abrange algumas vantagens aí, tanto do ponto de vista de produção, quanto do ponto de vista de comercialização, enfim. Eu queria que você explicasse para a gente alguns pontos dessas vantagens, como, por exemplo, a facilidade para gerenciar tudo isso através de um projeto que está sendo estabelecido. O que a gente identifica aqui, a produção de cacau ela é fragmentada em pequenos e médios produtores de maneira geral. E você tem pouca uniformidade na aplicação, principalmente de tecnologia, no acesso a crédito, no acesso à comercialização. Tudo isso fazendo de maneira individual e pequeno, do ponto de vista de volume, se perde muito valor do ponto de vista do produtor. E para a grande indústria atuar diretamente, a gente tem muita dificuldade. A gente não é uma empresa agrícola, a gente é uma empresa agroindustrial. Então, o que faltava no meio do caminho? Faltava um modelo onde a gente tivesse um agregador, um operador agrícola que conseguisse consolidar a produção de diversos produtores de diferentes tamanhos, com modelos diferentes, pode ser por arrendamento, pode ser por parceria, pode ser por compra, dependendo de diferentes modelos que atendam diferentes necessidades do produtor, mas você ganha escala, você ganha desenvolvimento, aplicação de tecnologia mais rapidamente, acesso a financiamento, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, você ter um operador agrícola como um agregador da área produtiva é fundamental nesse modelo. É um modelo que ele é revolucionário por isso. Não é a grande empresa tentando atuar diretamente, vamos dizer, no pequeno produtor, que ela tem dificuldade de se organizar para fazer isso, e não é o pequeno produtor tentando acessar o mercado de maneira individual e tentando acessar tecnologia e crédito. É a associação dessas duas coisas através de um operador, que nesse caso a Belterra, que é o nosso parceiro, que conhece a Amazônia. Outro ponto é esse: conhecer o bioma amazônico é importante. Cada bioma tem sua característica, então conhecer o bioma amazônico é importante, por isso que a Belterra é nossa parceira nisso, para conseguir implementar esse projeto, que eu tenho certeza é a pequena escala de um projeto com potencial enorme de crescimento. E o fato de conseguir gerenciar todo esse processo vai otimizar a eficiência produtiva também da cultura? Eu não tenho dúvida, porque você consegue aplicar a tecnologia de maneira uniforme. Aquilo que você aprende numa propriedade, você aplica imediatamente na outra. Eventualmente, se você tem um problema sanitário em uma determinada propriedade, você consegue aplicar a mesma metodologia de erradicação ou de controle na região toda. Quando você tem vários produtores independentes, você não tem essa uniformidade. Então, se tem um produtor que não tem esse cuidado com a propriedade dele, ele acaba sendo um foco para outros produtores. Quando você tem um manejo integrado, com a mesma aplicação de tecnologia, mesma aplicação de manejo, a velocidade que você consegue implementar as coisas é muito maior. A uniformidade, a padronização permite que você vá elevando os seus índices, os padrões de produtividade e de qualidade. Então, eu acho que é um modelo vencedor nesse sentido. E diante da necessidade de se produzir algo sustentável, a rastreabilidade também faz sentido nesse projeto. Ele facilita imensamente a rastreabilidade, porque você tem um operador lidando com todas as propriedades, ele tem o controle de todas as propriedades, ele tem as informações de todas as propriedades, ele consegue aplicar as metodologias de fiscalização e de modificação do processo produtivo para garantir que a gente atenda todos os requisitos de sustentabilidade. E depois, como você tem uma centralização da comercialização, você consegue identificar, você consegue de maneira bastante eficiente identificar, rastrear o que foi feito de maneira sustentável. Então, isso acho que é uma combinação que traz valor na cadeia como um todo, porque vai chegar lá na ponta do consumidor um produto que ele sabe de onde veio e como foi feito. E dentro desse processo todo dá até para avançar em termos de aplicação de novas tecnologias. Você citou, por exemplo, a questão da fermentação. O que isso agrega de valor para a cadeia, para a produção como todo? Dentro do processo produtivo da amêndoa de cacau, você tem a colheita, você tem a fermentação, que é um processo onde ele agrega características diferentes na amêndoa do cacau, seja características de sabor, características de perfume dele, características físicas do produto, que vai para a indústria. Só que hoje, como cada produtor pequeno fermenta de uma maneira, com uma temperatura diferente da outra, com tempo de fermentação, com quantidade de amêndoas diferentes, com tipo de micro-organismos que fermentam diferente, a qualidade não é uniforme. Então, eu não consigo, na indústria, identificar alguma dessas
esses diferenciais de qualidade. Quando você faz uma produção organizada e você traz tudo isso para um processo único, você começa a desenvolver tecnologias de uniformizar isso. Aí sim você consegue começar, do ponto de vista de quantidade, de escala, ter produtos especializados. Nós estamos desenvolvendo já tecnologias. Como eu fermento esse produto para determinada característica? Qual o conjunto de micro-organismos que eu tenho que usar para outra característica? Qual o tempo? Qual a temperatura? A gente vai trabalhar muito nisso, que é uma coisa que a gente não consegue hoje. Se você olhar na pequena escala, no Binto Bar, ele consegue, porque a escala é muito pequena. Ele trabalha com uma fazenda, com 2 fazendas. Quando você fala em milhares de toneladas, dezenas de milhares de toneladas, é mais complicado. E esse modelo vai ajudar a gente a fazer isso. Legal, só para a gente encerrar a questão do aproveitamento do fruto como um todo. Hoje se aproveita a castanha, mas e o resíduo, o que se faz dele? Tem projeto para isso também? Tem, quer dizer, hoje o que acontece? Como é que é o processo no campo? Ele quebra a fruta, joga a casca no campo, fica lá, ele fermenta o resíduo que fica e ele acaba jogando no campo também com baixíssimo, não é que não tem aproveitamento, vira matéria orgânica, mas de uma maneira muito desuniforme, com pouco valor. Tem propriedades a serem exploradas na casca do cacau, elementos que você pode tirar da casca do cacau, que podem servir diferentes segmentos da indústria. Você tem a polpa de cacau, que você pode também explorar, que tem dentro dessa polpa de cacau, que pode ser interessante para a indústria. E a gente não consegue fazer isso porque está totalmente desagregada a produção. A ideia disso é trazer tudo para um centro de processamento e aí você tem escala para desenvolver tecnologia para aproveitar esses elementos que as outras partes do cacau têm e que a gente não aproveita hoje de maneira eficiente. A Cargill tem, inclusive, um projeto novo aí em andamento, que tem a ver com a produção de papelão e caixas, é isso? Nós estamos desenvolvendo um projeto para aproveitar a fibra de cacau em produção de papel para o setor de chocolate. Está aí no forno, aí nós estamos finalizando o desenvolvimento, mas é um projeto interessante porque você traz de volta para o ciclo do seu produto aquilo que não era aproveitado como produto de valor, e a gente está trazendo isso. Legal. Então, vocês perceberam aí que existe toda uma revolução acontecendo no setor de cacau e a gente está trazendo em primeira mão para vocês. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques.